Então, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que tem muito a ver com o nosso momento agora, né? Nós estamos numa fase de mudança, né? Forçada, mas estamos. E é importante que a gente reflita bastante para poder aprender, né? Porque é uma oportunidade única, né? O que está acontecendo agora nunca aconteceu antes, então, pelo menos não que a gente tenha vivido, né? Então é importante aproveitar esse momento para aprender, para refletir, né? E o assunto de hoje fala exatamente sobre as reações que nós temos, né? As tomadas de decisões que nós escolhemos, dependendo da nossa percepção. E é essa percepção que vai bater o martelo para os resultados que nós vamos ter, sabe? Então, assim, é uma fábula, né? Esse tema desse livro é uma história, é uma fábula, é uma metáfora, mas que exemplifica muito as atitudes de determinadas pessoas, né? E a gente precisa avaliar e a gente precisa tirar proveito, né, disso para nosso próprio benefício, né? Então, Quem Mexeu no Meu Queijo é uma fábula, né, de Spencer Johnson, e ela conta a história de dois ratinhos e dois duendes presos num labirinto, tá? É importante que você ou leia o livro, ou leia a resenha, ou leia um resumo, ou veja um filmezinho, porque tem já na internet disponível um filme animado, um desenho animado, que mostra a história dos ratinhos e dos duendes nesse labirinto, né? Então lá eles estão à busca de um queijo, né? É o que eles usam para se alimentar todos os dias. E, lógico, que como é uma metáfora, a gente entende que há uma representação aí. E esse labirinto, ele representa a nossa vida, né? E o queijo, ele representa tudo aquilo que a gente quer alcançar, né? Para uns pode ser liberdade financeira, para outros é um amor, para outros é uma casa de campo ou uma casa de praia, enfim, vai saber. Cada um tem seus sonhos e o queijo ele pode ter várias faces, né? E os ratinhos dessa história usavam um método, e era o método de tentativa e erro, enquanto os doentes usavam um método de raciocínio e lógica. Então, para eles, era tudo muito controladinho, porque humanos, né? Então, eles agiam segundo suas crenças. Quando um belo dia eles chegaram num depósito de queijo que eles iam visitar todos os dias e não tinha mais queijo lá, né? E imediatamente os ratinhos mudaram logo suas atitudes, colocaram os tênis de corrida e saíram correndo atrás de uma nova fonte de queijo, né? Eles começaram a testar novamente caminhos que levassem a outro depósito de queijo, né? Enquanto isso, os duendes, eles quando chegaram lá, eles tomaram aquele susto, aquele baque, porque eles viram que o queijo tinha acabado totalmente e eles ficaram confusos, ué, mas o que aconteceu aqui, né? E todos os dias, durante algum tempo, eles voltavam ao depósito de queijo na esperança de que o queijo reaparecesse, né? Porque tinha que reaparecer, né? E um deles, eles ficava muito assim, quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Só que, num dado momento, um deles, o Hal, ele achou que era hora de procurar outro queijo, né? Ele concluiu que
as coisas não iam voltar a ser como antes e que ele tinha que tomar uma atitude. E essa atitude dele foi motivada por ele se imaginar comendo um queijo novo, né? Ele começou a pensar como seria comer um queijo novo. Ele estava até com saudades desse queijo, porque já havia alguns dias que eles não comiam, né? E o Ham, por sua vez, porque era Hal e Ham, o Ham ele já não concordou. Ele não quis ir buscar outro queijo. Ele tinha esperança que as coisas voltariam a ser como antes. Né? E ele tinha também medo de entrar pelo labirinto, porque era uma coisa totalmente incerta, né? Como todo e qualquer labirinto. O Hal, ele sentiu medo também, sabe? Mas ele queria um queijo novo, então ele saiu à busca desse novo projeto. E conforme ele ia andando pelo labirinto, ele foi percebendo que não era tão mal quanto ele pensava, não era tão amedrontador, né, como ele pensava, né? E enquanto ele buscava daqui e dali, ele se imaginava comendo um queijo novo. Era uma forma dele se motivar, né? O Ham, por outro lado, ficou lá no local onde o queijo tinha sumido e ele não conseguia tomar nenhuma decisão, né? E o que impedia ele era o medo do labirinto, né? A não predisposição a sair da zona de conforto, ou seja, ele preferia permanecer lá e negar a nova realidade. E a nova realidade é que o queijo tinha desaparecido e não ia voltar, né? E por esses três aspectos foram assim muito decisivos para que o Ham não fosse atrás de queijo novo. E aí o Hal passou a fazer coisas que ele não fazia antes, né? Porque antes ele ia para o depósito de queijo, comia e voltava para casa, né? Então era aquela coisa, aquela rotinazinha que ele tinha. E a partir do momento em que ele percebeu que o queijo não ia voltar e ele teve que tomar uma atitude, a gente entende que ele abriu mão do passado, né, daquele queijo antigo que não existia mais, e se adaptou ao novo presente. Que qual era o novo presente dele? Era correr atrás de queijo novo. Né? Bom, ele, à medida que ele ia andando pelo labirinto, né, ele escrevia algumas coisas na parede. Né? Então, uma das coisas que ele escrevia na parede foi que ter o queijo, ele escreveu essa frase, ter o queijo me faz feliz. Né? E isso significa que conquistar o que se deseja traz felicidade. Né? A gente precisa disso. A conquista é gostosa. Conquistar é bom, independentemente do que seja, né? Eu tenho uma paciente que ela, agora na época do isolamento, ela não estava conseguindo fazer atividade física. E aí a gente conversou e tal, e ela conseguiu fazer. E ela declarou, nossa, como foi bom eu ter feito, como foi bom. Depois que faz, né, que realiza, a sensação é muito boa, porque a conquista traz felicidade, né? Uma outra coisa que o Hal também escreveu na parede é que quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. Né? Fala um pouco do apego, né? Ao se conquistar algo importante, é natural apegar-se a ele, e desse modo torna-se mais difícil abrir mão, né, desse algo, mesmo que seja para procurar algo melhor. Então, às vezes, a gente está com as duas mãos segurando uma coisa, né? E não quer abrir mão daquilo, só que se dessemos essa chance, haveria uma possibilidade de conseguirmos uma coisa melhor ainda. Uma outra coisa que ele também concluiu, né? Se você não mudar, morrerá. Porque há momentos
pessoal, que a mudança é inevitável, né? A gente vai tentando daqui, tentando dali, para ir remediando, né? Mas chega uma hora que tem que sair da zona de conforto, né? E quando você finalmente se vê obrigada a sair da zona de conforto, você entende que era para você ter saído há mais tempo, você entende que aquela foi a melhor solução, entende? Ou seja, tem várias conclusões que a gente chega depois que sai da zona de conforto. Eu mesma já saí da zona de conforto várias vezes, e em nenhuma delas eu me arrependi, sabe? Apesar de algumas, né, terem alguns aborrecimentos e tal, mas nunca me arrependi, porque sempre foi para uma coisa melhor. Uma outra coisa que o Hal escreveu lá nas paredes é: o que você faria se não tivesse medo? Né? É um processo de autoavaliação, né? Buscando em si respostas para enfrentar a realidade. O que você faria se você soubesse que no final vai dar certo? Né? Daqui a um mês você vai estar bem, produzindo, ganhando o seu dinheiro ou fazendo suas viagens, enfim, seja lá qual for o seu queijo. Como que você se sentiria hoje em relação a medo se você tivesse certeza que as coisas iriam dar certo? Né? Porque é esse o movimento mental que a gente faz. A gente fica com medo porque acha que vai dar errado. E se a gente fizer o contrário, tiver a certeza que vai dar certo, a gente meio que neutraliza o medo, né? Vê se não é assim. Uma coisa também que o Hal aprendeu e ele escreveu, registrou, foi: cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Gente, tudo ao nosso redor precisa ser observado para perceber quando as mudanças começam a ocorrer. Na verdade, tudo está mudando o tempo todo. Nada é estático, absolutamente nada é estático, tudo muda. E é o tempo todo. Só que com a correria do dia a dia, a gente acaba se esquecendo, a gente acaba se distraindo com outras coisas, não percebe. No nosso caso, por exemplo, que trabalha com obesidade, volta ao peso ideal, excesso de peso. Ninguém vai dormir com 60 quilos e acorda com 90. Né? É um processo nesse ganho de peso. Então, se tivesse visto lá atrás, quando as coisas começaram a mudar, né, para pior, vamos dizer assim, não teria o problema de hoje em dia. É muito mais fácil você administrar 2, 3, 4 quilos do que você administrar 10, 15, 20 quilos a mais depois. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa fazer sempre. Eu costumo dizer que viver distraidamente paga um preço muito alto e eu não quero pagar. O distraído ele está sempre tendo que resolver problemas sérios. Uma outra coisa que o Hal também pontuou: o movimento de uma nova direção ajuda a encontrar um novo queijo. Para conquistar algo é necessário fazer a própria parte, isso é, deixar o comodismo de lado e agir. Muda a direção. Está fazendo de um jeito e não dá certo? Faz de outro. Tenta de outro. Pesquisa. Hoje em dia nós temos muita fonte de pesquisa na internet. A gente pode conseguir aprender com pessoas que tentaram e registraram lá suas tentativas. Então não tem mais como a gente dizer assim: ah, eu não tenho uma ideia, eu não tenho uma noção. Poxa, procura, corre atrás, né? Ele escreveu também: quando você vence o seu medo, sente-se livre. A superação do medo aumenta a confiança em si mesmo. E isso a gente falou ainda agora, né? O que você faria se você não sentisse medo? Né? Porque o medo ele é um paralisador. Existe o lado positivo do medo? Claro, toda emoção tem uma intenção positiva. Mas quando ela está em exagero, ela nos paralisa, essa emoção do medo. E aí você, né, vê as coisas acontecendo, piorando, né, e não tem como fazer nada, porque o medo não deixa. Outra coisa que ele colocou lá:
Imagine-se, não, imaginar-me saboreando o novo queijo antes mesmo de encontrá-lo conduz-me a ele. Gente, a imaginação é mais importante do que a inteligência. Repetindo, a imaginação é mais importante do que a inteligência. Porque quando você imagina, você muda o seu pensamento, você muda a sua frequência e você começa a atrair os meios para chegar aos seus objetivos, tá? É um fenômeno físico, tá? É um fenômeno físico. Você pensa na coisa, você fica feliz por ter aquela coisa, o seu cérebro entende que você tem aquilo, porque o cérebro não faz distinção entre o que é real e o que é irreal, e você vive aquilo na sua frequência pessoal. E aí você começa, sua mente, né, começa a atrair coisas que vão trazer o seu desejo à realidade, tá? Na verdade, tudo isso que você tem hoje é resultado desse mecanismo que eu acabei de explicar. Outra coisa que ele falou: quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido encontra o novo, né? Quanto mais rápido for o desapego à situação que precisa ser revertida, mais rápido se atingirá o objetivo, né? É aquilo, você não pode estar com as suas mãos ocupadas, porque senão você não consegue segurar o novo, tá? Simples assim. Outra coisa que ele escreveu: é mais seguro procurar no labirinto do que permanecer sem queijo. E lembra que ele tinha medo do labirinto? Só que entre enfrentar o medo do labirinto e ficar sem o queijo, né? Pior era ficar sem o queijo, porque ia ficar com fome, né? Então, resumindo, é preferível enfrentar os desafios, por mais obscuros que possam parecer, a se acomodar diante de uma situação sem sentido e por muitas vezes até prejudicial, né? Porque inclusive esse prejuízo da situação vai se acumulando, né? Vai piorando à medida que o tempo passa. Uma outra observação que ele fez, que ele escreveu: velhas crenças não levam ao novo queijo. Ou seja, é preciso mudar os conceitos para realizar a mudança interna. Gente, o único papel do inconsciente é validar as crenças. Ou seja, o seu e o meu inconsciente, eles lutam o tempo todo para provar que o que nós acreditamos é fato, é real, é verdade. Tá certo? Então, se você não modificar as suas crenças, você não consegue ir adiante, você não consegue ter novas conquistas, certo? E ele escreveu: quando você acredita que pode encontrar e apreciar um novo queijo, você muda de direção. Entende? Então, para que você mude de direção e para que você mude de estratégia, de tentativa, enfim, para que você faça algum movimento positivo na direção dos seus objetivos, você precisa acreditar que eles serão realidade daqui a algum tempo, tá? Então, sentir-se capaz é fator determinante e encorajador para enfrentar novos desafios. Você precisa se sentir capaz, você precisa achar que aquilo vai vir à realidade em pouco tempo, tá? Ele também escreveu: notar cedo as pequenas mudanças ajuda-nos a adaptar-nos às maiores que ocorrerão, tá? Porque assim, você não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não dá para fazer grandes mudanças ao mesmo tempo, né? Mas se você estiver atento, né, percebendo
gradativamente, conforme as coisas estão mudando, você consegue se antecipar à adaptação. E a adaptação é o ponto de partida para que uma mudança realmente aconteça. Você está acostumado a fazer de um jeito, você tem que acostumar a fazer de outro. Então, essa transição, ela precisa ser feita, não tem como voltar atrás. Então, é preciso que você, para que você consiga fazer isso, é preciso que você esteja atento a tudo que você vai ter que fazer. Vou dar um exemplo. Essa coisa da pandemia, a gente não pode mais encontrar as pessoas. Não dá para ser presencial, atendimento presencial, isso foi proibido. Então, a gente teve que se adaptar ao online. Então, de repente, uma enxurrada de lives, de atendimentos online, porque foi o que restou. Não dá para encontrar a pessoa presencialmente. E aí, nós tivemos que fazer o quê? Nos adaptarmos a plataformas online, aprender a lidar com elas, baixar essas plataformas, usar, manusear, ficar familiarizada com isso. Por quê? Porque era a única forma de conseguir os serviços, entenderam? Então, tem que estar atento. E uma outra coisa, você podia até não estar, eu também, não podíamos até estar familiarizados com essas novas formas de comunicação, mas nós já tínhamos um celular, nós já sabíamos o que era usar um aplicativo, né? Nós já tínhamos alguma familiaridade com isso. Agora, você imagina uma pessoa que nunca usou um aplicativo, tem um celular e não usa, só usa para atender telefonemas, enfim. É aquela pessoa que não está mudando, que não está pelo menos tentando se adaptar. Né? Então, para essa, vai ser muito mais difícil. Né? E uma outra coisa que ele colocou, né, que foi um aprendizado que ele teve, é que a mudança ocorre porque continuam a mexer no queijo. Entende? Aos primeiros sinais de mudança, adotou-se uma postura de não estar indiferente a elas. Né? Eles continuam mudando. A mudança, gente, é uma necessidade. Entende? As coisas mudam e hoje em dia mudam muito rápido. Antecipe a mudança, prepare-se para o caso de o queijo não estar no lugar. Né? Então, quando eles chegaram lá, que eles viram que o queijo sumiu, né? Eles se desesperaram, mas o queijo não sumiu de uma hora para outra. Tinha muito queijo naquela estação, né? Muito queijo, muito. Como eu falei, você não vai dormir com 60 e acorda com 90. A coisa leva um tempo, né? Então tem que estar atento para a possibilidade da mudança imediata. Uma outra coisa que ele falou: monitore a mudança, cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Ou seja, analise tudo frequentemente para saber quando as coisas começam a mudar. Tá? Não espera acontecer. Adapte-se rapidamente à mudança. Quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido pode saborear um novo. Né? Quanto mais cedo a pessoa consegue se desapegar da situação ou conquista antiga, mais rápido pode alcançar a nova. E a nova, ela vai trazer muita coisa boa. Mudança, ele escreveu, mudança, saia do lugar assim como o queijo. Não é só as coisas que mudam de lugar, as circunstâncias. A gente também muda o tempo todo, tá? E uma outra dica que o Hal dá é: aprecie a mudança, sinta o gosto da aventura e do novo queijo. Valorize as experiências e as novas conquistas. Tem gente que você fala em mudança, a pessoa torce o nariz, não quer. Ah, não quero mudar não, deixa do meu jeito mesmo, deixa como é que está. Entendeu? A pessoa não tem aquela boa vontade. Né? Eu acredito que
tem um tipo de pessoa assim só, a maioria, né, já entendeu isso, mas a gente precisa lutar para que isso não aconteça. Porque as mudanças, além delas serem necessárias, elas trazem novas oportunidades de aprendizado. E com isso, nós evoluímos como pessoas, como identidades que nós temos, né? Nos tornamos melhores profissionais, melhores filhos, melhores pais, melhores alunos, né? Melhores profissionais. E uma outra coisa também que ele falou: esteja preparado para mudar rapidamente, muitas vezes. Continua mexendo no queijo. Então, temos que estar preparados para a mudança, mas de uma forma dinâmica. Nunca se pode estar estático diante dela, senão ela vai nos atropelar, que foi isso que aconteceu agora com o isolamento. Quem não estava pronto para fazer modificações e adaptações mais rapidamente entrou em parafuso, né? Entrou em parafuso, porque ficou que nem o Ren lá atrás, né? Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Eu quero meu queijo de volta, traz meu queijo de volta. Gente, não vai acontecer. Né? Então a gente tem que mudar rápido, tem que fazer que nem os ratinhos. Quando eles chegaram lá e viram que não tinha mais queijo, eles imediatamente partiram para o labirinto para procurar uma nova estação de queijo. E finalmente, gente, a grande lição transmitida pelo livro é que, muito mais do que traçar planos, nós devemos estar sempre atentos às mudanças e nos dispor a ser agente de nossas próprias histórias, mudando sempre que necessário. Então, o agente da mudança sou eu e você, cada um no seu sistema, na sua história, tá? Saber é muito bom, conhecer, ter informação é muito bom, mas o agir é mais importante. Se você não age, você fica para trás, as coisas vão passando, vão evoluindo, né? E a gente vai ficando para trás. Bom, então foi essa a história do queijo, do Quem Mexeu no Meu Queijo, foi essa a lição, né? O conjunto de conceitos e lições que nós podemos tirar dessa metáfora. E eu gostaria muito que vocês escrevessem para mim aí nos comentários, porque foi bom ter assistido a esse vídeo, ter tomado conhecimento dessa história, dessa fábula, como que isso tem impactado, né, a sua vida agora nessa fase e em outras anteriores também, porque sempre houve uma necessidade de mudança na nossa vida, aliás, várias, né? E como que esse aprendizado, né, desse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, pode ser prático para o que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Para esse estado de pandemia, para esse estado de adaptação aí, a economia também entrou em crise, a saúde entrou em crise, várias emoções foram colocadas à prova, né? Não foi só a nossa saúde física que esteve em perigo, nossa saúde mental também e muito, né? E aí eu gostaria muito de ouvir de vocês, de ler, né, no caso, que vocês vão, no caso, escrever para mim, o que vocês acham, né? Como que vocês estão lidando com a necessidade da mudança nesse momento. E por que foi bom aprender a respeito disso. Bem, chegamos então ao fim da nossa apresentação. Eu quero agradecer muito a você por ter ficado comigo até agora, tá? Espero que eu tenha contribuído para que você reflita um pouco sobre a sua vida, sobre as suas coisas, sobre o que você tem que fazer daqui para frente. E espero que você acompanhe aí o nosso canal, as nossas postagens, né? Os nossos assuntos. Eu estou sempre trazendo alguma coisa para nossa reflexão.
E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, aperte no sininho para que você receba notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, tá bom? Então era isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.